Olá, sejam muito bem-vindos a mais um exercício do Clube AM. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre como detectar quebras estruturais em séries temporais utilizando a linguagem de programação R. Bom, em primeiro lugar, o que seria quebras estruturais, né, em uma série temporal? É basicamente quando acontece uma mudança muito brusca no comportamento, vamos dizer assim, normal da série temporal. Então, um exemplo aí bem recente foi a pandemia da Covid-19, onde várias séries temporais, tanto econômicas e não econômicas, né, sofreram efeitos, né? Você observa ali claramente outliers nessas séries temporais. Então, esse tipo de evento, né, vários outros tipos de eventos, né, podem ocasionar justamente essa quebra na série temporal, certo? E vai existir várias formas, vários métodos de você detectar quando isso acontece, certo? Então, aqui a gente vai fazer um exercício bem simples, bem prático, introdutório, para você dar um pontapé inicial nesse assunto, né, saber como aplicar isso no R. Eu vou utilizar um exemplo um pouco mais antigo, vamos dizer assim, mas bem discutido em economia, que é o caso lá da grande moderação que a gente tem na economia, na literatura econômica, né, que é justamente uma mudança, né, do comportamento de algumas séries temporais, que foi lá por volta dos anos da década de 80, né, onde a gente observa uma mudança da característica da volatilidade do crescimento econômico das economias, né? Principalmente nos Estados Unidos, a gente teve ali uma redução da volatilidade, né, do crescimento da economia norte-americana, né? E aí tem aqui esse gráficozinho ilustrando, né? Então a gente tinha um comportamento mais oscilante até a década de 80 e lá em meados da década de 80 a gente teve aí uma variação menor desse crescimento econômico. Certo? A ideia é pegar isso daqui como exemplo, né, os dados do PIB, que eu vou pegar lá do FRED, né, por uma outra API, e aplicar um teste simples, né, que é o teste de Shaw, que vai basicamente dividir essa série temporal em dois períodos, né, supondo que você conhece qual que é a data da quebra estrutural, né, você vai dividir a série temporal em dois períodos, aplicar basicamente ali por trás um modelo de regressão linear com essas duas amostras de dados, certo? E comparar os coeficientes desse modelo de regressão linear para verificar se eles são iguais, certo? Então o teste Shaw é isso. Ele vai, a hipótese que a gente vai aplicar é de de ausência, né, de quebra estrutural, né, certo? Então você vai fazer esse teste baseando-se nessa sistemática, dividindo as duas amostras, né, partindo do princípio que você tem um período aí, uma data de quebra estrutural conhecida e aplicando o modelo de regressão linear, comparando aí os coeficientes para saber se eles são idênticos. Se eles não forem idênticos, né, se eles não forem os mesmos, vai haver evidências de que há quebra estrutural ao longo da história dessa série temporal. Certo? Então a ideia geral é essa. Vamos lá para o RStudio para ver como que isso funciona em termos de código. Então eu estou utilizando aqui o Posit Cloud. Aí você fica à vontade para utilizar ele aqui na nuvem, né, o RStudio local, para reproduzir o código. A gente vai precisar basicamente desses 4 pacotes, são pacotes disponibilizados no CRAN. Então vou instalar eles aqui pelo CRAN, certo? Você precisa ter instalados, depois carregar eles na sua seção de R. O RDB Economics a gente vai utilizar para coletar os dados, que é desse mesmo gráfico que eu apresentei ali do FRED, né? Mas a gente acessa aí pela API da DB Economics, deployar e Lubridate para tratamento de dados e o Struct Change a gente utiliza ali para fazer os testes de quebra estrutural, né? No caso aqui a gente vai utilizar o teste de Shaw, certo? Então carrega os dados, carrega os pacotes e agora vamos disponibilizar os dados. Então vou pegar os dados lá pela DB Economics, basta acessar o site deles, né? dbenomics.org, localizar ali a série temporal de interesse, nesse caso que vai ser o PIB, em termos reais, né? Variação trimestre a trimestre, ajustada sazonalmente, tá? A fonte lá é o BEA dos Estados Unidos. Então, tá aí meu data table com os valores, né, que a gente precisa. A gente transforma essa tabelinha, né, para uma classe diferente aqui no R, né, que é a Time Series, né? A gente precisa dessa classe de objeto para utilizar ali o pacote Struct Change, que vai te possibilitar aí,
fazer o teste shall, né, e vários outros. Então, passo ali com a função ts os dados para essa classe. Então, tá aí dados ts. Vamos voltar aqui só para ver rapidamente a série temporal. Deixa eu aumentar aqui o painel de gráfico para ele conseguir gerar a imagem. Aí sim. Certo? Então está aqui a série temporal, né, que a gente vai utilizar no exercício. Eu omiti aqui o período da pandemia da Covid-19, né, porque eu estou utilizando aqui justamente no exemplo, né, a gente quer investigar, né, se essa grande moderação, né, que é apontada aí por alguns economistas, de fato aconteceu nessa quebra estrutural das séries econômicas, tá? Então a gente vai utilizar essa amostra aí de dados, certo? Então uma vez que você tem os pacotes e os dados disponibilizados aí no seu ambiente R, você vai justamente aplicar o teste aí de quebra estrutural. Então vai existir vários, como eu falei, vou aplicar aqui o teste de shall. Então a primeira etapa é você, ou você divide, né, duas amostras, né, apontando ali uma data da quebra estrutural e testa os coeficientes, né, do modelo de regressão nessas duas amostras, né, ou você faz isso numa sistemática mais geral, né, vamos dizer assim, se você não sabe, no caso, a data específica da quebra estrutural, né, nesse caso que é difícil saber quando que começou, quando que isso aconteceu, né, até visualmente você poderia dizer, né, uma data, mas é um pouco complicado bater o martelo, né. Então, quando você não sabe a data, você pode aplicar esse mesmo teste de shall de maneira mais generalista, né, separando várias amostras, né. Então, o pacote aqui ele oferece essa possibilidade de você separar diversas amostras, né, e testando período a período, amostra a amostra, né, esse teste. Então, essa função fstats ela faz isso. Você passa ali a série temporal, certo? É uma especificação de modelo, no caso, né? Como é um modelo univariável, né? Vai ser, você passa no argumento forma somente a série de interesse que você quer testar por quebra estrutural, né? Regredida por um coeficiente. Então, vai ter ali a série de interesse com um coeficiente, certo? Ou poderia, né, ter várias outras variáveis, né, variáveis regressoras no caso, a própria variável defasada, né, você pode especificar aí um modelo. Então essa primeira etapa é você aplicar essa função que vai te calcular as estatísticas F de várias subamostras, né, que são utilizadas aí internamente pela função, testando, né, período a período, né, essas quebras estruturais. Então, ela vai te calcular a estatística F, certo? Você aplica aí o comando e vai te trazer aqui um objeto, que é uma lista. Dentro dela vai ter uma série temporal aqui com os valores calculados da estatística F, certo? Você pode plotar aí, vamos plotar depois para ficar mais fácil de entender aqui o fluxo. Uma vez que você tem essas estatísticas F, você pode utilizar a função sctest, né, justamente testar a quebra estrutural, justamente para saber se isso aconteceu, né, nessa amostra, né, de dados, né. Então aqui a gente vai fazer o teste de hipóteses, né, para saber se há ou não há quebra estrutural nessa série de interesse, certo? A hipótese nula é de que não há quebra estrutural, certo? Aí vai ver alguns tipos de formas de você aplicar esse teste, tá? Eu vou deixar aqui como padrão o que já vem na função, mas se você conferir lá a documentação do pacote, você vai ver que tem basicamente 3 opções aqui, certo? Então, aplicando aí a função, ela vai te entregar aqui um p-valor, certo? E aí você vai adotar, né, um nível de significância aí, de sua escolha, geralmente você utiliza 5%, né, para rejeitar ou falhar em rejeitar essa hipótese nula de ausência de quebra estrutural. Nesse caso que deu 1%, né, então deu abaixo de um nível de significância comum de 5%, então a gente poderia dizer que a gente rejeita essa hipótese nula e de que não há, né, no caso, né, evidências de que tem aí uma quebra estrutural na série aí do PIB dos Estados Unidos, certo? Então você pode plotar agora sim
essas estatísticas F calculadas pelo pacote com a função plot, e aí isso fica um pouco mais fácil de ser visualizado. Então ela plota aqui todas as estatísticas F para cada amostra, né, que ele foi separando da amostra completa, né, contra uma linha aqui de fronteira, né, que é essa linha horizontal aí vermelha, né, e aí a gente pode basicamente interpretar da seguinte forma: quando a série temporal aqui das estatísticas F ultrapassa essa linha de fronteira aqui, significa que nesse período aí houve uma quebra estrutural, né, da série de interesse, certo? Quando está abaixo, significa que não houve quebra estrutural. E aqui dá para perceber que antes ali da década de 80, né, vários períodos aqui aconteciam quebras estruturais, né, no caso. É justamente o período mais volátil, né, onde a economia existia mais flutuação, né, da economia. E aí depois disso, como alega justamente a grande moderação, né, os economistas que defendem essa tese, né, foi um período, vamos dizer assim, mais estável, né, entre aspas, somente aí com a mudança aí do milênio, também mais ali na década a primeira década de 2000, né, a gente volta a ter aí algumas quebras estruturais, certo? Então, basicamente, a ideia do exercício era essa, como você pode utilizar aí justamente ferramentas do R para aplicar esses testes de quebra estrutural, né, de forma prática em um exemplo aqui com dados reais, certo? Então, espero que tenha ficado tudo claro. Aí consulte aí as documentações do pacote, né, Struct Change, que é bastante detalhada, tem todas ali as equações por trás, tudo bem detalhado para você se aprofundar no assunto e aplicar os outros testes, né, que costuma se utilizar vários testes, né, em conjunto, né, para ter certeza de que eles entregam, né, o mesmo resultado, certo? Então espero ter ficado tudo claro, agradeço a atenção e até a próxima.